Fala pessoal, meu nome é Kaique, estou aqui de novo e hoje eu vou gravar para vocês como fazer um modelo bem básico de Leverage Buyout, ou LBO, que é o tipo de modelagem financeira utilizada por fundos de private equity sempre que eles vão adquirir uma empresa. E o motivo pelo qual eles usam esse, ao invés de um tradicional DCF, Discounted Cash Flow, é porque como muita dívida é colocada na estrutura de capital para adquirir essa empresa, é mais fácil você usar um modelo que não precisa do weighted average cost of capital como um input para o modelo funcionar, que é extremamente difícil de calcular, assumindo que você está pagando essa dívida durante o período que você segura a empresa. Então é muito mais fácil você usar um LBO que não precisa disso e ele te dá um output que é a taxa interna de retorno ou o IRR. Um LBO é extremamente importante, especialmente para entry-level jobs, assim, se você está aplicando para analista, até você vai precisar saber mais do que esse que eu estou mostrando, mas é só um modelo bem básico e é interessante você entender o conceito por trás da modelagem financeira e do LBO. Então, vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês como faz. O primeiro passo é abrir o Excel, abrir um novo sheet, e aqui eu tenho uma espécie de case study que é um prompt bem básico que eu retirei do Wall Street Prep. Então eu vou ler basicamente aqui o que é o case study que a gente tem que fazer. Isso aqui você tem que realmente fazer em menos de uma hora, se esse teste for dado para você durante uma entrevista. Mas vamos lá. Uma firma de private equity está considerando a aquisição alavancada da JoeCo, uma empresa de café de propriedade privada. Nos últimos 12 meses, a JoeCo gerou 1 bilhão em receita e 100 milhões em EBITDA. Se adquirida, a firma de private equity acredita que a receita da JoeCo pode continuar a crescer 10% ao ano, enquanto sua margem EBITDA permanece constante. Para financiar a transação, a firma de private equity conseguiu obter 4 vezes EBITDA em financiamento Term Loan B, terá um vencimento de 7 anos, amortização obrigatória de 5% e preço de LIBOR mais 400, são 400 basis points, com um piso de 2%. Empacotado junto ao TLB há uma linha de crédito rotativo de 50 milhões, um revolver com preço igual ao do TLB, LIBOR mais 400, e uma taxa de comprometimento não utilizada de 0,25%. Para o último instrumento de dívida utilizado, a firma de private equity levantou 2 vezes em senior notes, que tem vencimento de 7 anos e uma taxa de cupom de 8,5%. As taxas de financiamento foram de 2% para cada tranche, enquanto as taxas totais da transação foram de 10 milhões. Ok. No balanço da JoeCo, há 200 milhões de dívida existente e 25 milhões em dinheiro, dos quais 20 milhões são considerados dinheiro excedente. O negócio será entregue ao comprador com base em um livre de caixa, livre de dívida, ou seja, cash-free, debt-free basis, o que significa que o vendedor é responsável por extinguir a dívida e fica com todo o dinheiro excedente. Isso aqui, então, realmente é só para dar contexto, já que vai ser entregue num cash-free, debt-free basis, isso aqui não altera em nada, mas aqui fica importante. Os 5 milhões restantes em dinheiro serão transferidos na venda, pois é o dinheiro que as partes determinaram ser necessário para manter o funcionamento normal do negócio. Ok. Assuma que para cada ano as despesas de depreciação e amortização da JoeCo serão de 2% da receita, o requisito de despesa de capital, CAPEX, será de 2% da receita também, a mudança no capital de giro líquido será de 1% da receita e a taxa de imposto será de 35%, a alíquota de imposto. Se a firma de private equity adquirisse a JoeCo a 10 vezes a last 12 months EBITDA e depois saísse com o mesmo múltiplo após um horizonte de 5 anos, qual seria a taxa interna de retorno implícita e o retorno em dinheiro do investimento? Ok, perfeito. Então, vamos começar. Primeiro passo aí para o Excel. Eu estou fazendo alguns formattings aqui, então, formatações. Eu faço tudo. Se você não conseguir acompanhar porque está muito rápido, não tem problema, você vai pegando com o tempo isso, mas a maioria das coisas que eu faço aqui rápido são só formatações, então, tipo, é bom ter, mas não é extremamente necessário. Então, primeiro removendo os grid lines, aí mudando a largura dessa linha, e aqui agora só para deixar o modelo organizado. Vamos lá. Model Assumptions. Primeira coisa que você precisa calcular é quanto você vai pagar no negócio. Então, você tem o Entry Valuation. Então, Alt HBD, Alt HH seleciona a cor. A compra.
10 vezes last 12 months EBITDA, ok. Então a gente tem aqui, acho que esse aqui eu não vou precisar, só deletar essa linha. Então o entry multiple e que te dá um purchase enterprise value. Beleza. Só vou hardcode alguns números aqui. Então 100 vezes 100 de last 12 months EBITDA vezes 10 vezes entry multiple te dá o preço da aquisição. Então agora só para formatar, de novo, eu gosto de deixar assim, com um decimal, copia, esse aqui vai ser a mesma coisa, e esse aqui que é um múltiplo, a gente coloca com essa barra para trás, que te deixa colocar um X. Então, 100 vezes last 12 months EBITDA, vezes o entry multiple de 10 vezes, te dá o seu purchase enterprise value. Beleza. Agora a gente precisa calcular os transaction assumptions. Nos transaction assumptions, a primeira coisa que ele fala, as taxas de financiamento foram 2% para cada tranche, então financing fees, e aí só colocar em dólar. A gente não vai calcular agora, porque eu vou fazer os data assumptions daqui a pouco, então eu vou pegar esse número de lá. O segundo são as taxas totais da transação, então transaction fees. São basicamente o que você paga para advisors, para o investment bank, para o advogado, consultores que fazem o due diligence, tudo que é gasto para executar a transação. E depois você tem os 5 milhões restantes em dinheiro serão transferidos na venda, ou seja, cash to the balance sheet. E o que são 5 milhões? Durante o processo da aquisição da empresa, a empresa continua rodando, então você precisa ter esse dinheiro no fluxo de caixa, no caixa da empresa, para que ela continue operando normalmente. Entendeu? Agora vamos lá. Debt assumptions. O que eles usaram em dívida aqui? Um term loan, um RCF e um senior notes. Então, só para você entender a estrutura de capital da empresa, o RCF toma priority, então se você toma prioridade sobre os outros dois, então se você tiver qualquer dinheiro e você deve para o banco que te fez o RCF, para o banco que te fez o term loan e para o banco que te fez o senior notes, quem você paga primeiro? Você paga primeiro quem tem o RCF. Então, vamos colocar aqui, revolver, e depois o segundo é o term loan B e o terceiro senior notes. Beleza. E aí aqui você vai ter a dívida total. Perfeito. Então vamos lá. O múltiplo de EBITDA, o quanto isso dá, a taxa e já eu faço o resto. Vamos ver. Só centralizar isso aqui tudo. O múltiplo de EBITDA. De novo, só formatando. Copiando o mesmo formatting que eu já fiz aqui. Os outros dois. Beleza. O múltiplo de EBITDA do revolver é 0, porque ele não vai ser utilizado. Ele é uma linha de crédito que está disponível, mas segundo o prompt aqui, ele não vai ser utilizado na compra, então ele não está sendo utilizado. O quantum vai ser o múltiplo de EBITDA vezes o EBITDA, e aí você aperta F4 para ancorar essa célula, e agora você consegue arrastar para baixo, é só apertar Ctrl D, e ele calcula tudo. A soma é só apertar Alt e o igual, mesma coisa aqui, ele vai te somar tudo. O rate do TLB é um LIBOR plus 400, então são 400 basis points. De novo, só formatando para ficar mais intuitivo. LIBOR plus 400. E depois. Tá, taxa de comprometimento eu vou colocar depois, mas depois a gente tem os FIIs em porcentagem e os FIIs em dinheiro. Os FIIs em porcentagem são 2% para todos. Então deixa eu só fazer.
De novo, só formatando. E o P em dinheiro vai ser 2% vezes o quanto é que a gente tenha levantado. Tá. Beleza. Próximo agora. Term loan. 4 vezes. Vencimento de 7 anos. Esqueci uma coisa. Ok. Vencimento de 7 anos. Amortização obrigatória. Então, amortização. Vamos copiar no mesmo formato. Amortização do revolver 0. Daqui é 5%. LIBOR mais 400 com um piso de 2%. Então aqui o floor. Só copiar o formato de novo. No RCF, não tem, no Revolver não tem floor. Aqui a gente tem um floor de 2%. Pronto, está feito. Isso aqui é a soma de tudo também. E o último tranche é o Senior Debt, que são 2 vezes. Desculpa, esqueci aqui. Um rate de 8,5%. Só copiei. E não fala que tem amortização nem um floor, então vai ser só o 0. Pronto, agora a gente já pode linkar o nosso Financing Fees aqui embaixo. E aqui uma coisa que eu esqueci, que são Amortization of Financing Fees em anos. Tá. Como aqui ele fala que terá um vencimento de 7 anos, eu vou amortizar também os Financing Fees em 7 anos. E aí, só para formatar de novo, 7 anos. Pronto, perfeito. Agora o segundo passo é fazer o seu Sources and Uses Table, que é basicamente aonde você vai usar o dinheiro e de onde esse dinheiro vai vir. Então, antes de saber de onde o dinheiro vai vir e quanto dinheiro vai vir, você precisa saber aonde você vai usar. Então, para que você vai usar o dinheiro no Uses? Para, primeiro de tudo, comprar a empresa, então Purchase Enterprise Value. Segundo, você precisa pagar os Financing Fees, os Transaction Fees e esse cash, esse montante de dinheiro que vai no balance sheet da empresa. Então aqui você tem o seu Total Uses, e aí agora é só linkar. Financing Fees 12, Transaction Fees e cash to the balance sheet. Pronto. Você tem 1 bilhão e 27 milhões em Total Uses. E agora a pergunta é, de onde vai vir esse dinheiro? Pronto, você tem aqui o seu Total Debt. E depois do Total Debt, você vai ter o Equity, que vai vir da firma de Private Equity. E aí você tem o seu Total Sources. Só vou copiar o formato. Então, o Revolver, de novo, só linkar. Revolver 0. O Total Sources é a soma de tudo. Como eu preciso descobrir quanto de equity eu preciso, assim que eu sei quanto eu vou gastar e quanto de dívida eu conseguir levantar, a diferença é quanto de equity eu preciso colocar dentro do business. Então, eu pego o meu Total Uses menos a soma do Total Debt Sources e pronto. Agora eu tenho exatamente quanto de equity eu preciso colocar na estrutura de capital da empresa. Beleza. Agora o próximo passo é fazer os cash flow projections. E aqui vamos só copiar o mesmo formato. Vamos ver. Primeiro de tudo você vai ter o income statement, que é o P&L, profit and loss statement. Fala que a firma foi adquirida em 2022, 31 de dezembro de 2022, e depois de 5 anos. Então a gente vai precisar fazer um forecast de 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então eu coloco aqui. De novo, só formatação, vai ser ano, e um A, que é actual. Então aqui é 32 de 12 de 2022, que é o actual. E aí, para pular um ano, eu coloco end of month, seleciono o período anterior, coloco 12 meses, pronto. Essa é a forma, só que agora, ao invés de um actual, é um estimated, porque isso aqui é um forecast. E aí, 5 anos
de dados que a gente vai precisar estimar, porque é isso que o prompt pergunta. Então, a primeira linha do income statement é sempre a receita. Depois você vai ter cost of goods sold, o que te dá geralmente o seu gross profit, mas nesse caso, para salvar tempo, a gente já vai direto para o EBITDA. Então vamos lá. A receita foi de 1 bilhão e o EBITDA de 100 milhões, certo? Beleza. Então agora só para copiar de novo o formato. Já vou copiar alguns aqui para baixo. Pronto. Então o seu cost of goods sold é a diferença entre o seu EBITDA e aqui. Não, na verdade isso aqui não vai ser o cost of goods sold, então eu vou tirar. Beleza. Isso aqui é tudo hard-coded. Porque é o que foi dado no prompt. E aqui você vai ter operating assumptions, que são basicamente os model drivers, qualquer tipo de assunção que você está fazendo sobre como a firma vai crescer. Então, primeiro de tudo, você vai ter o revenue growth em porcentagem. De novo, só copiar o formato. Vou copiar para alguns aqui. No primeiro ano, não tem nada, então não precisa de nada. Mas aqui no prompt fala que a firma de private equity acredita que a receita de Yahoo pode continuar crescendo a 10%, enquanto sua margem EBITDA permanece constante. Então, 10% de growth rate, ano por ano. Segundo, EBITDA margin em %. A margem é só o EBITDA dividido pelo revenue. Pronto, me deu os 10%. Para que ela se mantém constante, está aqui. Depois, o que a gente tem? Assuma que para cada ano as despesas de depreciação e amortização, então D&A as percentage of revenues. A gente não precisa calcular o ano anterior, então são só 2%, beleza. O próximo, CapEx as percentage of revenues. Acho que é a mesma coisa, né? CapEx era 2% da receita. Change in net working capital as percentage of revenues. Só copiando o formato. Aqui fala que é 1% da receita. E tax rate em porcentagem. Opa. Que é de 35%. Beleza. Agora você tem os seus revenue drivers, então você consegue calcular o resto aqui. Então, o seu revenue growth, a fórmula é o período anterior vezes 1 mais a taxa de crescimento. O seu EBITDA margin é só o seu revenue vezes a margem. E aí depois do EBITDA, o que você tem? Você tem depreciação e amortização, isso aqui não é em negrito, o que te leva ao EBIT, que é Earnings Before Interest. Qual é a depreciação? Ele acabou de te dar aqui 2% como porcentagem de revenue. Como isso é um negativo, aqui a gente já coloca para indicar um negativo e multiplica assim, e aí você só precisa somar aqui. Depois do EBIT, o que você vai ter? Como o próprio nome diz, é Earnings Before Interest and Tax. Então, primeiro, Interest Expense, não é em negrito também. E também você precisa descontar o Amortization of Financing Fees, que também é um negativo. E aí isso vai te dar o seu EBT, que são os Earnings Before Tax. Vamos lá. Interest Expense, a gente vai calcular depois, quando você fizer o Debt Schedule. Amortization of Financing Fees, a gente já tem tudo que a gente precisa calcular. Então, de novo, é um negativo do quê? Do meus Financing Fees totais. E aí eu ancoro a célula apertando F4, vezes... Desculpa, dividido, mas eu vou mudar aqui. Ancoro a célula também, dividido por 7 anos. Então aqui, ao invés de uma multiplicação, é uma divisão. Pronto. E aí ele me dá o meu Earnings Before Tax. De novo, você já coloca tudo aqui no
na forma correta, então aqui é um negativo, e aí você mantém sempre consistente, você só precisa somar. Isso é uma coisa importantíssima enquanto você faz modelagem financeira, é se manter consistente e fazer tudo de um jeito bem simples de ser auditado. Então, depois do seu Earnings Before Tax, obviamente vem o Tax. E o seu Tax é o quê? O seu Earnings Before Tax vezes a sua alíquota de imposto. De novo, é um negativo, esqueci, só colocar um minus sign aqui, pronto. E aí você tem o seu Net Income, que é o seu lucro líquido. Beleza? Se eu somar aqui os dois, pronto. Agora você seleciona tudo, arrasta para a direita e aperta Ctrl R. Pronto. Está feito o seu Income Statement. E aí a última coisa que vai faltar é o Interest Expense que a gente vai fazer depois. Tá, beleza. O próximo passo agora, que é o mais importante, é fazer o seu Cash Flow Statement. E você tem que saber um pouco de accounting para fazer isso aqui, mas a primeira linha do Cash Flow Statement é sempre o Net Income, que é exatamente a última linha do Income Statement. Então, vamos lá. Só linkar. E aí, depois do seu Cash Flow Statement, você tem que fazer alguns ajustes de coisas que não são dinheiro realmente saindo do caixa da empresa, mesmo que por motivos de cobrança de imposto, você deduz isso do seu lucro líquido, mas essa métrica aqui, o lucro líquido, é uma métrica contábil e não necessariamente reflete a quantidade de dinheiro que está realmente entrando ou saindo do caixa da empresa. Então, por isso que você tem um cash flow statement justamente para fazer esses ajustes. Quais ajustes você precisa fazer? Primeiro de tudo, depreciação e amortização é um non-cash expense. Eu imagino que você saiba o porquê. Mas, basicamente, quando você tem um ativo, por exemplo, um prédio, esse prédio ou uma fábrica, cada ano que vai passando e você vai utilizando essa fábrica, ela vai perdendo um pouco de valor porque ela não está mais nova quanto no ano anterior. E aí você precisa depreciar esse ativo. Mesmo que ele perdeu um pouco de valor por motivos contábeis, você deprecia ele, não necessariamente significa que você está tendo um dispêndio de capital ali, você está gastando dinheiro para depreciar ele. Não. O prédio está perdendo valor. Se você não gastar dinheiro como CAPEX para manter esse prédio no mesmo nível que ele estava, ele vai continuar perdendo valor, mas não significa que é dinheiro saindo do seu bolso. Pelo menos não no momento em que ele é recordado aqui no Cash Flow Statement. Tá, depois do D&A, o que você precisa adicionar também? Amortization of the Financing Fees. É exatamente o mesmo princípio. Os financing fees já estão sendo pagos aqui enquanto você compra a empresa, no momento que você compra a empresa, mas você consegue um tax shield, ou seja, ele é considerado como um juros e juros te dá um benefício fiscal que você paga menos imposto, então ele é recordado aqui como um negativo, isso aqui é uma vantagem para a empresa, e aqui, de novo, você só faz o ajuste, porque isso aqui realmente já é um dinheiro que já saiu do seu caixa, então ele não está saindo duas vezes. Então por isso que você adiciona ele de novo. E depois, menos o Net Change in Working Capital, que é a mudança líquida no seu capital de giro, que é inventário, contas a receber, contas a pagar. Aqui ele fala de novo no prompt que vai ser 1% dos revenues, então é só multiplicar o revenue por 1% e é um negativo. Então pronto. E aqui você tem o seu cash flow from operating activities. Soma tudo. Beleza. Próximo passo é o CAPEX. O CAPEX, toda vez que você gasta CAPEX, isso é um dinheiro realmente saindo do seu caixa, então por isso ele é negativo. E como que ele de novo, é uma porcentagem dos revenues, então é o negativo, o revenue, vezes a porcentagem, CAPEX as percentage of revenues, pronto. E você está vendo aqui que no caso o CAPEX é exatamente igual à depreciação, ou seja, o que o modelo está falando o único dinheiro que a gente está gastando em CAPEX é para manter tudo da empresa, prédio, fábrica, veículo, terreno, tudo que a empresa tem de ativo físico, no mesmo estado que ele estava. Ou seja, a gente não está comprando, adquirindo nada, a gente só está mantendo
no mesmo nível que ele estava, e aí você tem o seu cash flow after financing activities, e aí só, de novo, formatação, copia o mesmo estilo, e aí você soma os dois, pronto. E aí depois disso você tem os finances, da onde veio o capital para usar isso, e é o cash flow from desculpa, isso aqui é investing activities, e aí a gente vai ter o financing. O primeiro de tudo no financing é o mandatory amortization, que é quando você precisa pagar da dívida, o principal da dívida, além dos juros, a amortização mandatória. E depois disso você vai ter cash flow from financing activities pré-revolver. E aí você vai ter o revolver, o drawdown, que é o saque, ou o repagamento. Eu já vou explicar o porquê que é negativo e positivo aqui. E aí você vai ter o cash flow after financing activities. Pronto. É isso que você tem. Então aqui eu só vou fazer a fórmula. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui a gente vai calcular já já. Isso aqui é a mesma coisa, então só F4. E aí a última coisa que você precisa é o seu cash balance, que é o seu cash account. Opening balance, cash flow, activities, closing balance. Sempre que você precisa calcular algo que está sempre mudando e que é um account, uma conta basicamente, fixed asset, debt schedule ou cash balance, você usa essa convenção aqui que é abrir uma conta. Então, o opening balance, no começo do período, aqui a gente está falando de 2022, quanto que eu tinha em caixa, em dinheiro no caixa da empresa? Lembra que a empresa foi adquirida, então é só, vou aqui no Sources and Uses e linko aqui, Cash to the Balance Sheet, fine. Pronto. Isso aqui é histórico. Agora, no modelo certo, o Opening Balance é sempre igual ao Closing Balance. Então, por exemplo, no dia 1º de janeiro de 2023, quanto dinheiro eu tenho no caixa da minha empresa tem que ser exatamente igual ao valor que eu tenho no dia 31 de dezembro de 2022, que é o que eu tenho aqui. Então é por isso que você tem esse link aqui. E aí você consegue ver que ele é assim. O valor que eu tenho no final do ano é exatamente o valor que eu tenho no começo do ano seguinte. Ele não muda durante a noite. Aqui é só o closing balance, é a soma de tudo que aconteceu naquele período. E o cash flow after financing activities, você só linka aqui. E pronto. De novo, sempre sendo constante para a direita. E agora você arrasta tudo para a direita. Pronto. Deixa eu só fazer uma formatação aqui. Já tá. Beleza. Pronto. No revolver. Por que o revolver aqui, o repagamento é negativo? De novo, pensa que você está olhando no cash flow statement na perspectiva da empresa, no fluxo de caixa da empresa. Quando você faz um saque de um crédito, de um cheque especial ou de qualquer empréstimo, isso é um dinheiro entrando no seu caixa, no seu bolso. E aí, quando você eventualmente faz o pagamento dessa dívida, isso é um dinheiro saindo do seu bolso. Então, por isso que o drawdown, ou seja, o saque, é um positivo para você. E o repagamento desse drawdown, ou seja, quando o dinheiro está saindo do seu bolso para pagar o banco, é um negativo para você. E é por isso que tem isso aqui. Mas é isso. Agora você já tem os dois. Como é só 1 hora de teste, não dá tempo de você fazer um balance sheet. Então você já move, você já passa para a próxima etapa, que é o debt schedule. Aqui eu só vou copiar as datas, o debt schedule. E aí, só para facilitar, que eu só estou usando uma tela, só vou esconder isso aqui. E eu vou travar essa parte aqui em cima para eu conseguir ver que eu vou usar isso aqui agora. E para eu não ter que ficar subindo e descendo toda hora, eu coloco isso aqui. Então, primeiro de tudo que a gente tem é o revolver, só que a gente precisa do LIBOR. Ok. A taxa LIBOR é basicamente equivalente a uma Selic, assim, é uma taxa de referência que é usada para financiamento. Não é mais usada hoje em dia, já foi substituída, mas era o que era usado provavelmente quando esse prompt foi criado.
Então tá aqui. Ele não fala exatamente qual que é o LIBOR qual a progressão do LIBOR durante os anos, mas vamos assumir que é, por exemplo, a taxa de inflação, a meta de inflação dos países desenvolvidos é sempre 2%. Então eu vou colocar 1,5 e vou subir, sei lá, 0,2 ou 3%, tanto faz. E aí você fica entre 1,5 e 2,5 e aí a média vai dar uns 2. Ok, perfeito. A primeira coisa que você tem que fazer, de novo, é o revolver. Esse é o primeiro que a gente vai fazer. E você vai seguir exatamente o mesmo conceito aqui de abrir uma conta para entender como que esse balanço, quanto você tem de dívida, está mudando conforme cada período. Então, opening balance, de novo, aí o revolver, drawdown, o saque e o repayment, e aí você tem o seu closing balance. De novo, só para manter a convenção, coloque em negrito, você formata com uma linha para cima e duas embaixo, e assim. De novo, aqui a gente está modelando, vamos começar do histórico. O que é o histórico? Como closing balance histórico? O valor que eu saquei quando eu comprei a empresa. Nesse caso, é zero. Então tá aqui, não tem problema. O opening balance, sempre igual ao closing balance do período anterior. O closing balance é só a soma de tudo que aconteceu no período. E o revolver drawdown e o repayment. Agora fica interessante que é como você calcula isso aqui. Eu vou te mostrar já já, mas para a gente calcular, a gente precisa de algumas outras linhas. Primeiro, total capacity, beginning balance, ending balance, interest rate em porcentagem, interest expense em cash, e aí você tem o undrawn commitment fee, porcentagem, e undrawn commitment expense in cash. Pronto. Vamos lá. O que é o total capacity? O total capacity, deixa eu só copiar o formatting aqui. Total capacity, balance. Pronto, estava só formatando. Vamos lá. O total capacity, qual que é a capacidade total do meu revólver? Olhando no prompt aqui, ele fala que eu tenho um crédito rotativo de até 50 milhões. Então, isso aqui vai ser 50. Isso aqui não vai mudar, então só vou dar um Ctrl R aqui, linkar para a célula anterior. O balanço que eu tenho, quanto que eu tenho disponível no começo do período? O quanto eu tenho. Desculpa. Isso aqui é 2022, então eu não uso. Isso aqui é histórico. Eu só preciso de 2023 para frente. Quanto que eu tenho disponível no começo do meu período? O quanto eu tenho disponível que o banco me disponibilizou, menos quantos eu já usei, que é o opening balance. Perfeito. E no final do período, quanto que eu tenho? O que eu tinha no começo do período, menos quanto eu saquei ou paguei durante o período. Pronto. Nesse caso aqui está tudo zero, óbvio. E é isso. A taxa de juros. Como que você calcula os juros nisso aqui? Os juros nisso aqui é sempre uma média entre quanto você devia no começo do período, quanto você deve no final do período, vezes. Opa. Tá. A taxa de juros primeiro. Desculpa. A taxa de juros no revolver é LIBOR mais 400, certo? Vamos lá. Então, LIBOR mais 400, eu tenho o LIBOR aqui, mais 400 basis points. Para você converter de basis points para porcentagem, você tem que dividir por 10 mil. Então, isso aqui não vai mudar durante os períodos, então eu vou ancorar, dividido por 10 mil. Pronto, essa é a porcentagem da minha dívida. Não copiou o formato. E aí, o meu interest expense é o quanto é uma média entre quanto eu devia, o quanto eu saquei no começo e no final do período, vezes a taxa de juros. Aqui é zero ainda, porque está tudo zero. Mas calma, já vou calcular. O commitment fee, ele fala aqui que são 0,25%. Então, só vou dar de novo um hard code aqui. 0,25%. Opa. Só copiar para a direita. E o que é esse undrawn commitment fee?
Imagina que, por exemplo, o banco liberou como se fosse um cheque especial para essa empresa. Mesmo que a empresa não use o dinheiro do cheque especial, ele está lá disponível para ela. Então o banco cobra por isso, e ele cobra por isso através de um Undrawn Commitment Fee, que é o que você não usou, mas que o banco deixou de lado para te emprestar, e depois que se você usar alguma coisa, você vai pagar a taxa de juros normal. O Undrawn Commitment Fee é a mesma coisa, só que agora é entre o que você não usou, então é um average, é uma média do começo e do final do período que você não usou, vezes a dívida. Pronto. E agora o Revolver Drawdown e Repayment. Basicamente, o que ele fala? O meu cash flow aqui antes do Revolver. Como é positivo, eu não preciso de usar o meu cheque especial. Mas se ele fosse negativo, eu ia precisar usar. E aí, no próximo período, se ele for positivo, eu consigo repagar um pouco. E se for negativo, eu preciso tomar de novo. Então, como que você faz isso? Isso aqui é basicamente um mínimo entre quanto eu tenho disponível no começo do período e o negativo do mínimo entre quanto eu já peguei, ou seja, quanto eu devo, e quanto eu preciso caso eu não tenha dinheiro suficiente. Então, eu vou te explicar aqui agora. Arrasto tudo para a direita. Né? Sei lá, aconteceu aqui. Mas pronto, tá certo. O que aqui o modelo está falando? Olha só. O meu fluxo de caixa antes do revólver é 46,8 milhões positivo. Ou seja, eu não preciso de um cheque especial. Preciso? Não. Então ele não pega nada. Mas vamos supor, por exemplo, que eu precisasse se fosse menos 10 milhões. Pronto. Eu tenho 10 milhões negativo no meu fluxo de caixa antes do revólver. Como que eu faço isso aqui? Da onde que esse dinheiro vai vir? Esse dinheiro vai vir do meu do meu do meu credit facility, do revolver, nesse caso, que é como se fosse um cheque especial. Então, eu pego emprestado 10 do cheque especial, ou seja, é positivo, porque esse é um dinheiro entrando na minha conta. Tá aqui o meu closing balance é 10, que é exatamente o opening balance do período seguinte. E aí, por que eu repaguei esses 10 aqui? Porque, se você olhar no próximo período, eu gerei dinheiro suficiente para repagar esses 10. Mas vamos supor que eu só tivesse gerado 8 milhões. Eu repago 8, que é tudo que eu tenho, e ainda fico devendo 2, que passa para o próximo período, e assim por diante. Mas é assim que você modela. Agora eu só dei Ctrl Z para voltar do jeito que estava, mas pronto, aqui está feito o seu primeiro debt schedule, que é do Revolver, então você já pode linkar aqui. Você só seleciona Revolver Drawdown Repayment. Pronto, agora só falta o interest rate e o mandatory amortization dos outros dois das outras duas tranches. Primeiro é o Term Loan B, então, de novo, vai seguir mais ou menos a mesma coisa, você tem que abrir uma conta, eu só vou copiar aqui, e depois o interest rate dessa conta. Eu estou copiando os formatos, então vou deletar tudo aqui. O opening balance e o closing balance é a mesma coisa, a única coisa que muda é o meu mandatory amortization. Porque como você pode ver aqui em cima, o term loan tem uma mandatory amortization, e vai ser a mesma coisa para o senior notes, mesmo que ele seja zerado, a gente tem que criar ali para deixar um modelo dinâmico. Então, o que é o meu closing balance no momento que eu fechei a transação? Eu linko com o meu source stable, 400. O meu opening balance é sempre igual ao meu closing balance. O meu closing balance é a soma de tudo que aconteceu no período. E o meu mandatory amortization. O que é o mandatory amortization? Quando você faz um empréstimo, você tem o principal e os juros. A amortização é quanto do principal você tem que pagar, além dos juros daquele período. Aqui ele fala claramente que é 5%, então é isso que a gente vai calcular. Como que você calcula isso? É o negativo do mínimo entre quanto você deve ou quanto é o seu amortização mandatória, que é 5%, e aí eu travo 5% de quanto eu emprestei, que é o 400 aqui. E eu travo também ele. Pronto, fechou o parênteses, acabou. É isso aqui. Por que é um mínimo aqui? E por que não é só esses dois multiplicados? Porque pensa o seguinte, deixa eu só arrastar para a direita isso aqui.
Tá vendo que a amortização não muda, porque é sempre o mesmo valor. Mas imagina que, por exemplo, depois de 3 anos, no ano 5, você só deve, ao invés de for 400, ao invés de ser 320 milhões, você só deve 18 milhões. Se eu só devo 18 milhões, eu não vou pagar 20 para o banco, eu vou pagar só os 18. E é por isso que você usa esse mínimo aqui, para ele ajustar para isso. Então, é por isso que você faz isso para o modelo ser dinâmico. A taxa de juros, exatamente a mesma coisa. A única diferença é que você pode ver que no term loan aqui você tem um floor. O floor, o que, que é? É um piso que fala, se por algum motivo o LIBOR estiver abaixo desse floor, que no nosso caso é 2%, usa o floor, e se estiver acima, você usa o LIBOR. Ou seja, é um jeito do banco se proteger e falar, o mínimo que a gente vai cobrar de taxa de juros é 2%, mais o spread, mais os 400 basis points, mas o mínimo é 2%, e se a LIBOR estiver acima de 2%, a gente vai cobrar qualquer que for a LIBOR. Então, como que a gente faz isso? Vai ser um máximo entre o LIBOR do período e o 2%. O 2% não muda, então é um One-Core. Mais, de novo, mesma coisa do term loan, o basis points, que também não muda, então é um One-Core dividido por 10 mil e está feito. Então você pode ver, enquanto o LIBOR aqui é 1,7%, ele está pegando os 2% lá do floor. 9,9% é a mesma coisa. Agora que ele passou para 2,10%, ele passa a usar o LIBOR ao invés do floor. E aí o interest expense é a mesma coisa que a gente fez lá. Uma média entre o começo e o final do período, quanto você deve no começo e no final do período, vezes a sua taxa de juros, e está pronto. Agora, a última tranche que você tem é o Senior Notes. Opening Balance, Managed Amortization, Closing Balance, Interest Rate. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Agora é só linkar do mesmo jeito que a gente fez. Linka para quanto eu peguei aqui. Opening Balance igual o Closing Balance do período anterior. Closing Balance é a soma de tudo que aconteceu no período. O Managed Amortization é o mínimo entre quanto eu devo, vezes quanto que a amortização é obrigatória. Nesse caso é 0, então não vai ser nada, mas eu vou colocar a fórmula aqui do mesmo jeito para, de novo, ser consistente. Seleciona, arrasta tudo para a direita. A taxa de juros, super simples, é só um 8%, 8,5% flat. Então, só vou selecionar 8,5%, linkar com a célula anterior. E, de novo, meus juros é a média do começo e do final, vezes... Pronto. Na verdade eu errei aqui. O opening balance no começo do período e a amortização mandatória, isso aqui teoricamente acontece no mesmo tempo. Então você tem que subtrair esses dois. Eu errei. Então, ao invés de ser a média entre isso aqui, é uma média entre a soma desses dois e o período anterior. Pronto, agora sim. Mesma coisa aqui, é uma média entre a soma... Nossa senhora, o que eu fiz? Uma média entre a soma do começo do período menos quanto eu já paguei e o que é o final do período. Perfeito. Pronto. Agora está tudo linkado. O seu debt schedule está pronto. Nesse caso aqui, eu já posso deslinkar isso aqui. Não preciso esconder mais isso. E agora eu já posso linkar o meu interest expense. Qual que é o meu interest expense aqui? É a soma, é o negativo da soma de tudo que eu paguei em interest. Então, no seu revolver, você tem o interest expense mais o commitment fee mais o interest expense do term loan mais o interest expense do senior notes. Cadê? Faltou alguma coisa. Você tem uma circularidade aqui. A circularidade significa que para eu saber quanto que eu vou pagar de amortização ou quanto eu devo, ele é linkado diretamente com o quanto de juros eu pego aqui.
Nesse caso, como é um modelo que você tem só uma hora para fazer, o que você pode fazer é apertar Alt, F, T, vir aqui em Fórmulas e selecionar essa caixinha aqui, Enable Iterative Calculations. Iterative Calculation. O que ele faz? Ele fica rodando até chegar num número que ele tá exato os dois. Ao invés de você ter que criar um toggle. Mas é muito simples, você só cria um toggle aqui, você coloca um switch, tipo 1, e aí no seu cálculo de interest você vai colocar if igual a 1, só para quebrar a circularidade, tem que ter algum pedaço que é hard-coded, mas é simples de fazer. Mas nesse aqui eu não vou fazer isso. Pronto, você tem aqui o seu interest rate linkado, você arrasta para a direita, pronto. O seu mandatory amortization é a mesma coisa, vai ser a soma de tudo que é o mandatory amortization, já está em negativo, então você não precisa mudar, que é aqui e aqui, pronto. Pronto, está feito o seu modelo. Agora, última parte, calcular retornos. Então, returns calculation, de novo, só pegar isso daqui, pronto, returns calculation. E de novo, você tem que calcular a saída agora. Se a firma de private equity saísse depois de 5 anos com o mesmo múltiplo. Agora, o que a gente vai calcular? O last 12 months EBITDA, o exit multiple e o exit enterprise value, que é basicamente a mesma coisa que a gente fez bem no começo do modelo, aqui em cima, para a entrada, só que agora é para a saída. E é só linkar. EBITDA. Qual que é o EBITDA? Tá aqui. O meu exit multiple. Vou só copiar o que está aqui, copiar o formato. Aqui eu só vou linkar aqui. De novo, só formatando. É o exit multiple vezes o meu EBITDA de saída. Pronto. Esse aqui é o meu Enterprise Value. Mas o Enterprise Value não é o que cai na minha conta como o sponsor, como o fundo de private equity. O que cai na minha conta é o Equity Value. Então eu tenho que tirar, pagar toda a dívida e pegar todo o valor que existe, o valor de dinheiro, para eu chegar no meu Exit Equity Value. Só copiar o formato de novo. Qual que é toda minha dívida? É o negativo da soma entre tudo que eu devo. Então, é o closing balance do meu revolver, o closing balance do meu term loan e o closing balance dos meus senior notes. O meu cash, eu já tenho aqui, o closing balance account. Soma tudo. Arrasta para a direita. E pronto. Agora você pode fazer uma coisa assim. Cash outflows negativo e inflows positivo. E aqui você coloca 0, que vai ser o ano 0. Eu já vou formatar, eu já te mostro. Vai ficar year. Pronto. Faz a mesma coisa aqui embaixo, copia o formato. E aí você dá um transpose. E agora, no ano 0, o que saiu de dinheiro da minha conta, como o fundo de private equity? Tudo que eu coloquei em equity. Então eu vou travar, porque vai ser igual para todos. No ano 1, se eu sair no ano 1, quanto que eu ganho? Isso. No ano 2, eu ganho isso. No ano 3, eu ganho isso. No ano 4, isso. E no ano 5, eu ganho isso. Perfeito. Agora eu vou responder as perguntas do prompt. Então, IRR, Money on Money Multiple. O IRR, que é a taxa interna de retorno, como que é? Você tem uma fórmula no Excel que chama XIRR, e ele precisa dos seus valores, todos esses valores, e as datas. Vou selecionar aqui de cima e pronto. Deixa eu só travar tudo. Vou ter que usar o mouse aqui agora, mas sem problema. Pronto, travou tudo. Arrastou para a direita, só como fórmula, porcentagem. Centralizar isso aqui.
Agora o que você faz? Você só arrasta isso aqui para baixo. Não, esse é o ano 1. No ano 2, você arrasta para o cash flow do ano 2. No ano 3, cash flow do ano 3. No ano 4, arrasta para o cash flow do ano 4. E no ano 5, você arrasta para o cash flow do ano 5. Pronto. O Money on Money Multiple é a soma de tudo que você gerou no período, dividido pelo, óbvio, o negativo de quanto você gastou. E aí você trava tudo e ele te dá um valor. Aí você vem aqui, só copia o mesmo formato. Eu vou centralizar. Paste as fórmulas. E agora você só arrasta de novo para o ano 2. É a mesma coisa, mas só para ficar consistente. Vou arrastar. Para o ano 3. Arrastou. Para o ano 4. Arrastou. Para o ano 5. Prontinho. Então a resposta do case study, o que é? Se a firma de private equity adquirisse a JOCO a 10 vezes EBITDA em 31 de dezembro de 2022 e depois saísse com o mesmo múltiplo após um horizonte de 5 anos, qual seria a TIR implícita e o retorno em dinheiro no investimento? A TIR implícita está aqui, no ano 5, 22,5%, e o retorno no seu dinheiro é 2,8 vezes, ou seja, que é o 1.176, 1 bilhão 177 milhões, basicamente, dividido por 427 milhões, que foi o que você gastou. Você multiplicou o seu capital em 5 anos por 2,8 vezes. E é isso. É assim que você faz um modelo. Se você tiver com muito tempo, ou se quiser ir um extra mile, você ainda pode fazer um sensitivities. Só formatando. Center Cross Selection. E aqui você vai colocar o seu entry multiple, novo, center cross selection. Isso aqui devia estar para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Exit multiple. E aí, como você faz isso aqui? Quantos tem aqui? Alt BR. Alt BO. Não. Não, tô fazendo cagada atrás de cagada. Pera. Tá. Qual que é o meu entry multiple? É 10 vezes. E aqui, vamos supor que eu coloco isso menos o... Sim. 10. 12 vezes. Pronto, 5. Aí aqui eu dou um transpose. Copio o formato. Copia como hard-coded. Agora sim. Pronto. Coloco em negrito esses dois aqui. Esse daqui você desce para cá, só para formatar mais bonitinho. E aqui, esse daqui, você seleciona a taxa interna de retorno no ano 5. Coloca, pinta ela de branco, só para não aparecer. E aí você seleciona tudo. Alt A, W, T. O row input é o entry multiple. O column input é o exit multiple. Que tá aqui. E pronto. Ele te dá as sensitivities. Você coloca tudo em porcentagem. E aqui o jeito que você pode fazer é... Alt HL,
new rule, cell values greater than, não sei, vamos colocar 25%, formata com fill verde, assim, aplica, new rule, less than 25%, calma. Formata e pinta de vermelho. Pronto. Você fez o do IR. E você pode fazer a mesma coisa agora do seu Money on Money Multiple. Isso aqui agora você linka aqui. Seleciona a mesma coisa, Alt A, WT. O Row Input, que é o Entry Multiple. E depois o Exit Multiple. E pronto. Agora ele te dá isso aqui. Você copia o formato. Pronto. Centraliza tudo. O Manage Rules. Agora aqui vai ser, sei lá, 2 vezes. E aqui vai ser também 2 vezes. Pronto. E tá feito o seu case study. E é isso. É assim que você faz um modelo básico de LBO. Espero que você tenha gostado. Eu vou tentar colocar o file, o Excel sheet em algum lugar para você conseguir baixar e deixar ele como um branco, assim, só para você precisar preencher. O shell já vai estar pronto e aí você pode praticar, mas esse, como eu falei, é bem básico, mas serve já para ver se você entende os conceitos de contabilidade, de valuation, de financing e de tudo que você precisa fazer para mostrar que você entende como é feito um processo de uma firma de private equity adquirindo um target company. Os modelos que você precisa fazer conforme seu analista já são muito mais complexos, mas como eu falei, esse é um entry level. Se você gostou, eu vou tentar deixar as fórmulas ali embaixo. Se você não conseguiu acompanhar por algum motivo, porque os shortcuts são muito rápidos e tal, não tem problema, isso aí você vai pegando com o tempo. Quanto mais você vai usando Excel, mais você vai aprendendo. Tudo que eu fiz aqui é extremamente básico. E o mais importante de tudo é você entender o conceito por trás de um modelo financeiro, que é você está tentando replicar no Excel, colocar em números alguma coisa que pode acontecer, que está tentando acontecer na vida real. Então, só serve para uma firma de private equity ou para um fundo de investimento? Não, serve para você também. Tudo depende do jeito que você quer usar. Imagina que você tem uma oportunidade de comprar um apartamento na planta e você fala, porra, será que é uma oportunidade boa de investimento ou é ruim? O jeito que você descobre isso é, você pega todas as assunções que você tem para fazer, os dados que você tem disponível e você coloca numa planilha do Excel de modelo de forma simples, não tem que ser o mais simples possível, e ele vai te dar um número. Se você colocar tudo do jeito certo, ele vai te falar se é bom ou não. Obviamente que existem vários imprevistos que podem acontecer, mas todo o resto sendo igual, você fazendo um modelo, você entendendo os conceitos por trás, você vai estar tomando uma decisão 10 vezes mais bem informada do que você estaria sem estar usando o modelo, e aí você pode ter a tranquilidade de saber que esse é o jeito que profissionais, que uma indústria inteira utiliza da mesma forma para analisar as coisas, e você está tirando todo o seu sentimento, qualquer coisa que você tenha, e está pensando naquilo de uma forma extremamente racional. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.